Olá, estamos aqui em mais um Conversa Franca. Nós temos um grande tema essa semana, que é autorrealização. Bom, o que a palavra autorrealização significa para você? Porque acho que a gente tem que entender um pouco essa questão, porque hoje a gente tem um conhecimento comum entre as pessoas de que a palavra realização tem o significado de se sentir realizado. Então, a autorrealização é, na verdade, quando o ser humano ele realmente tem a sensação e ele vive uma vida realizada. Só que a questão da vida realizada passa por vários princípios. E dentro da psicologia positiva, eles fazem alguns tipos de esclarecimento, fizeram várias pesquisas sobre a questão do ser humano hoje se sentir realizado. Quais são as características que pessoas realizadas têm? Como essas pessoas conseguem descobrir que ela realmente é realizada? Então são vários questionamentos que eu quero fazer com você hoje. Então basicamente a gente tem que começar a conversar hoje falando o seguinte: você se sente realizado? Quando eu pergunto isso você se sente realizado com a vida que você tem hoje? Você se sente realizado com as conquistas que você tem, né? Com as escolhas que você fez, com a vida que você realmente tem hoje, nesse presente momento? Você está realizado com aquilo que você está vivendo? Porque a palavra realização, ela não só significa uma sensação de bem-estar, mas ela também significa algo muito mais completo e muito mais intrínseco dentro do ser humano. Por quê? Porque quando a gente fala de realização, quando a gente vai estudar isso um pouco mais, e é o que eu estou tentando realmente estudar por esses dias agora, né? Eu estou tentando entender um pouco mais e conhecer um pouco mais a psicologia positiva, fazendo um curso de formação sobre isso. E aí lá eles estão explicando exatamente qual é o princípio da palavra realização. E o princípio da palavra realização, na verdade, ele vem lá do grego, quando os gregos eles se sentiam realizados muito próximos da sua morte. Então é algo complexo, porque você fala assim, poxa, mas peraí, eu só vou me sentir realizado quando eu estiver perto de morrer? Não, é que para eles tinham essa sensação de realização quando eles já estavam mais pro fim dos seus dias. E é engraçado porque eles falam nos estudos que, imagina que você tem um monte onde você sobe e desce. Então, para os gregos eles falavam assim, eu vou me sentir realizado quando eu subir esse monte carregando uma pedra, mas quando eu chegar lá em cima, eu vou ver a pedra rolar e vai me dar uma sensação de realização. Quer dizer, ele tinha um objetivo, depois ele via aquela pedra rolar, mas aí ele subia novamente aquela montanha, quer dizer, era um ciclo. Então você subia a montanha, quer dizer, fazia todo o esforço com aquela pedra sobre os seus ombros, chegava lá em cima, você olhava lá de cima, via a pedra rolar. Isso para eles era uma sensação de realização. E aí quando você vai estudando um pouco mais, você vai entendendo que tudo isso tem a ver com o nosso ser. Então a palavra realização não é só o se sentir realizado hoje. Na verdade, a palavra realização é estar vivendo de acordo com o potencial que você tem dentro de você. Então, quando eu converso com vocês sobre essa questão do potencial, ele está muito ligado à questão do potencial, da autorrealização e do ser humano ser único. Então, você tem um potencial que Deus colocou dentro de você, que esse potencial tem um motivo para estar dentro de você. E quando você descobre qual é esse potencial e quando você vive esse potencial ao extremo, você começa a entender quem é você, quer dizer, você tem um autoconhecimento e você começa a ter uma autorrealização, porque a autorrealização, os seres que são autorrealizados são pessoas que têm o potencial desenvolvido, quer dizer, eu vivo de acordo com o talento que eu tenho, eu vivo de acordo com o potencial que eu tenho. Ou seja, uma maneira bem simples de explicar para vocês, eu sou eu, então eu sou quem eu sou.
eu sou eu com as minhas potencialidades, eu sou eu com as minhas diferenças, eu sou eu da maneira que eu sou. Então, quando a gente entende que nós somos seres únicos, individuais, que não adianta eu achar legal, eu achar bacana o outro da maneira que o outro é e querer aquilo para mim, muitas vezes aquilo vai completamente contra o seu potencial. E aí a gente fica brigando, não, mas eu gostaria de ser daquela forma e não consigo. Ao invés de você falar, é muito bacana ser dessa forma, mas não é a forma com que eu sou, não é a forma com que eu tenho dentro de mim esses potenciais. Quando eu descubro essa questão do eu sou, desse autoconhecimento, eu consigo começar a viver uma vida mais realizada. Em vários momentos da sua vida, eu acho que você deve ter vivido momentos onde você se sentiu realizado com alguma coisa. E geralmente é quando a gente executa bem algo. Então, assim, eu tinha um objetivo, fui lá e alcancei, me sinto realizado, né? Então, eu tinha um objetivo de fazer um programa, por exemplo, como Conversa Franca. Não sabia como seria o formato. Sentei, pensei, analisei, chamei minha equipe, conversamos e estou realizando este objetivo, estou realizando este sonho através de um potencial que eu tenho. Isso me dá uma sensação de realização. Por quê? Porque eu pensei, eu executei, eu sei que eu tenho potencial para fazer aquilo que eu faço. Então, da mesma forma que eu estou colocando o Conversa Franca como exemplo, vocês devem ter os seus exemplos, né? Então, você tem que entender que o potencial está completamente vinculado com o ser. Quem eu sou, da onde eu vim, que história eu tenho. E a questão da autorrealização, ela significa que é o pleno talento. Então, todos os talentos que eu tenho, todas as capacidades que eu tenho, tudo que eu tenho está completamente desenvolvido. Com isso, eu me sinto realizado. Então, o significado, né, de autorrealização é esse. É quando eu sei quais são os meus talentos, quais são os meus potenciais e eu coloco isso em prática. Eu vivo isso diariamente. Então, é muito questionável, às vezes, as pessoas falarem assim, mas Lia, como é que eu vou saber qual é o meu talento? Às vezes a pessoa ainda não tem esse autoconhecimento, mas como é que eu vou saber qual é o meu potencial? Aí a gente tem que parar e começar a analisar um pouco mais a nossa vida. Então, como é que eu falaria isso para vocês? Bom, para e pensa quais são as vezes, ou quais foram os lugares, ou o que você estava fazendo, aonde você teve essa sensação de realização, aonde você realmente sentiu o seu talento fluir dentro de você. É como se a gente tivesse uma conexão com nós mesmos, assim, é algo que flui dentro de você de uma maneira tão leve e sutil que você nem percebe que aquilo é um trabalho ou que você nem percebe o que você fez, porque realmente veio natural. Então isso é um talento, isso é uma habilidade. E quando nós temos esse conhecimento, quando eu sei que eu tenho esse conhecimento desenvolvido, a minha autorrealização está mais próxima. Então, Lia, como é que eu posso me sentir realizado? Você tem se sentido realizado na sua vida? Você tem sentido realização, né, completa em todas as áreas da sua vida? Na vida profissional, na vida amorosa, né, na sua vida com a sua família, enfim. E aí o que a gente estava conversando no primeiro bloco, eu estava tentando explicar um pouco para vocês sobre o significado, na verdade, dentro da psicologia, o que é a palavra realização. Porque tem os termos aí, termos comuns, né? Que a gente sabe qual é o significado de realização. Realização é quando eu me sinto bem, quando eu me sinto realizado, quando eu me sinto completamente completo, enfim. Mas eu expliquei um pouquinho que a realização ela está completamente voltada aos nossos talentos e os nossos potenciais. Então, se eu tenho os meus talentos e meus potenciais bem desenvolvidos, eu me sinto realizada. Então, agora eu vou explicar um pouco mais para vocês como é que a gente pode perceber isso até hoje na nossa sociedade. Hoje você tem visto, né, a gente lê muito sobre isso, vê muito em jornais, eu acho que vocês devem receber muitas notícias em grupos de WhatsApp sobre quanto a gente está passando por problemas de depressão,
problemas de suicídio, problemas que as pessoas elas não estão mais se encontrando. Então, os relacionamentos são relacionamentos mais frágeis hoje em dia e as pessoas têm se sentido solitárias. Também já falei sobre isso aqui no Conversa Franca. E o que eu quero falar para você hoje é que, estudando um pouco mais sobre isso, eu consegui entender o porquê que muitas vezes o ser humano hoje está sofrendo. Por que o ser humano hoje não consegue se sentir realizado e aí começa a sofrer doenças, começa a sofrer crises existenciais, começa a sofrer problemas emocionais. Por quê? Porque o seu corpo está pedindo socorro. Então imagina que você está pedindo socorro porque você não está vivendo de acordo com seus potenciais. Então é como se você estivesse vivendo uma vida contrária à que você nasceu para viver. Então, se eu tenho um potencial de me comunicar com as pessoas, se eu tenho um potencial de ajudar as pessoas, se eu gosto de ver as pessoas melhorarem como seres humanos, eu gosto de ver a evolução das pessoas, né? Eu gosto, isso me faz bem, isso faz parte do meu potencial, e eu não viver isso, eu viver coisas completamente contrárias. Então, em vez de eu estar ajudando o ser humano, eu estar trabalhando em uma empresa ou estar fazendo coisas que vão contra essa questão de ajudar o ser humano. Talvez eu vou trabalhar numa empresa onde é uma empresa muito fria, não existe muita conversa, não existe muito contato físico, muito contato olho no olho. Talvez eu trabalharia de casa sozinha, me sentindo solitária. Então, para pessoas que têm o potencial, como eu estou falando agora, de ajudar o outro, de estar próximo do ser humano, de ter a conexão mesmo com o ser humano, isso para ela vai ser completamente complicado, assim, vai ser completamente complicado, ficou engraçado, mas vai ser muito difícil, né? Por quê? Porque vai ser algo que a pessoa vai falar assim, gente, parece que eu tô carregando um caminhão nas minhas costas, assim, com um peso enorme, aquilo ali eu faço com peso, eu faço com dificuldade, não flui. É como se não fluísse. E isso é porque você está fazendo algo que não é o que você nasceu para fazer. Então, quando eu falei no primeiro bloco, a autorrealização, ela significa ser você, significa você viver de acordo com aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, nós temos que estar de acordo com isso, não lutar contra isso. Então, nós temos que aprender a ter a capacidade de pedir socorro às vezes e falar assim, olha, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu estou vivendo uma vida contrária ao meu potencial, contrária aos meus talentos. E por isso eu não me sinto realizado. Alguém me ajuda. Então o corpo está colocando para fora de outras formas maneiras de se comunicar com você e com as pessoas que estão ao redor. Aí vem a depressão, aí vem os pensamentos, né, de suicídio, aí vem os medos, aí vem as manias. Muitas pessoas hoje estão sofrendo do síndrome do pânico. Por quê? Porque é uma crise de ansiedade, vai vindo o medo, vai vindo várias questões que não estão bem resolvidas. Então, todo esse contexto, e quando o seu corpo começa a pedir socorro, é basicamente como se você estivesse parando de existir. Por quê? Porque se eu existo realizada com os meus talentos, os meus potenciais, se eu não vivo de acordo com os meus talentos, com os meus potenciais, se eu não vivo de acordo com quem eu sou, eu paro de existir. Aí eu começo a ser eco de pessoas, eu começo a ser cópias de pessoas. Então eu não sou eu mais. Então eu sou parecido com as pessoas com quem eu mais convivo, eu tenho gosto de outras pessoas, eu não penso como eu penso de acordo com o que as pessoas naquele momento pensam. Então aquele ser humano não existe. Aquele ser humano não tem vontade própria. Então ele é como um eco, que alguém fala e ele está ali, ecoando aquilo que aquela pessoa falou. E isso a gente vê muito nas mídias sociais hoje. Por quê? Muitas pessoas hoje, nas mídias sociais, elas só são réplicas de outras pessoas. Então as mídias sociais são maravilhosas. Eu sou a favor, eu uso, né, para o meu trabalho, eu tenho a mídia social para estar aqui falando com vocês, senão sem ela eu não estaria aqui conversando com vocês, mas nós temos que saber como usá-las. Então eu tenho que ser um meio de comunicação, eu, Lia,
tenho os meus potenciais e tenho os meus talentos e uso isso através da mídia para falar com outras pessoas. Eu, Lia, não sou eco de ninguém. E aí hoje tem muitas pessoas que vivem só ecoando. Então o que o outro fala, ela já acha que é verdade, ela já está ali publicando. E aí ela já está falando como verdade a vida do outro. E a vida dela, né? E os planos dela, e os projetos dela. O corpo dela, será que não está pedindo socorro para que ela possa se sentir realizada? Será que ela não tem vivido a vida dos outros, por isso ela não tem sentido a autorrealização? Para finalizar, eu queria falar para vocês, existe uma pesquisa muito moderna, assim, muito moderna que eu falo é muito recente, tá, gente? Ela foi publicada em 2018 e é uma pesquisa onde tem um autor, eu até vou pegar o nome dele aqui, que é o Scott Kaufman, é o nome de um psicólogo que tem estudado muito sobre a questão da autorrealização. Depois, se vocês quiserem pesquisar o nome dele, eu vou colocar aqui, tá aqui embaixo, aqui você pode olhar e pesquisar. E ele fez uma grande pesquisa em 2018, na verdade ele soltou esse resultado, isso nem está no Brasil ainda, isso está fora do Brasil, e lá ele colocou 10 características que uma pessoa autorrealizada tem. Então, se você tem as 10 características, você é autorrealizado. Ah, Lia, mas só tem 3. Então, nós temos que buscar ter as outras para nos sentir autorrealizado. Porque a autorrealização, eu não sou assim, eu sou parte realizado. Eu sou realizado aqui, mas não sou realizado ali. Isso, para a psicologia, né, para o bem do ser humano, não é bem assim. Então, para eu me sentir realizado por completo, para que eu tenha uma autorrealização, eu preciso ter as 10 características. Então, eu vou precisar pegar aqui meu material para ler para vocês, porque eu queria muito que você começasse a pensar, será que eu tenho essas 10 características? Então, a gente vai ter que conversar, acho que um pouco mais sobre isso no próximo programa, mas eu acho que daria para vocês fazerem uma autoavaliação agora. Para que você possa realmente descobrir quem é você. Eu vou estar colocando esse material no meu blog, então vocês podem acessar o meu blog, também está o site aqui embaixo, liaclerot.com.br. Então entrem lá que essa semana eu vou estar colocando alguns materiais sobre a autorrealização. Então a primeira é a apreciação contínua, quer dizer, eu sei apreciar o mundo, eu sei apreciar o momento, eu sou aquela pessoa que sabe apreciar o momento que ela está vivendo. O 2 é a aceitação. Eu me aceito, eu aceito os meus erros, aceito os meus acertos. O 3 é a autenticidade. Eu preciso ser quem eu sou. Sabe, eu preciso viver de acordo com quem eu sou. Eu sou autêntico, eu sou uma pessoa autêntica, eu tenho a minha postura, a minha maneira de pensar, ou eu sou um eco de alguém, ou eu estou ecoando o que os outros pensam. 4, equanimidade. Quer dizer, eu sou tolerante a essas pessoas. Eu vou gravar um próximo programa sobre tolerância e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. 5, propósito. Eu sinto que eu devo ter uma missão nessa vida. Qual é a minha missão de vida aqui neste momento? Qual é o meu propósito? Eu sinto uma responsabilidade de executar algo aqui, agora. O 6, percepção eficiente da realidade. Quer dizer, eu sou uma pessoa que consigo encarar a realidade, eu olho para o dia de hoje e consigo entender a verdade real sobre as pessoas. Eu sou aquela pessoa que fico sempre botando pano em águas, sabe, assim, botando panos quentes. Não é bem assim, a pessoa não quis dizer isso, ou você sempre tenta botar uma pessoa que sempre vê as coisas com outro óculos, com uma outra maneira de enxergar. 7, humanitarismo, quer dizer, eu tenho uma vontade genuína de ajudar o ser humano, de ajudar todos os seres, a raça humana. Eu tenho isso como maneira de ser. 8, experiência de pico, quer dizer, eu vibro dentro de mim, eu tenho tantas experiências com tantas frequências que aquilo faz uma vibração dentro de mim. O 9, boa intuição moral, quer dizer, eu percebo que eu errei e eu vou lá e conserto. Não é aquela pessoa que sabe que errou, mas é orgulhosa. Não, eu percebo que eu errei, eu vou lá e tomo a atitude de consertar o que eu fiz.
E o 10º é o espírito criativo. O que tem a ver o espírito criativo com a autorrealização? Nesses estudos, a gente começou a perceber que, na verdade, todo ser criativo, quando sua mente está clara, você se torna criativo. Quando você se sente realizado, quando você sabe que você está de acordo com o seu potencial, parece que flui a sua mente, ela tem uma conexão diferente com você mesmo. Então vem ideias novas, vem projetos novos, mas isso só realmente acontece depois que a gente tem toda essa parte da autorrealização bem definida. Eu sei que é um conteúdo muito novo que a gente está aqui conversando com vocês hoje, então quem gostou dessa informação, né, quem gostou desse tema, entra no meu site. Essa semana eu vou estar falando um pouco mais sobre isso e aí a gente vai conseguir finalizar. Eu acho que eu vou poder ajudar vocês em outros programas a se sentir um pouco mais realizados. Como é que eu posso realmente ser feliz, né? Ter uma vida feliz, ter uma vida leve. Ter uma vida feliz, gente, não quer dizer que eu não vou ter problemas. As pessoas acham que quem é realizado, que tem uma autorrealização, é uma pessoa que jamais passa por problemas. Pelo contrário, todos nós passamos por problemas. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas questões e nem por isso eu sou melhor ou pior que você. A diferença é como você vai viver esse problema. Então eu quero fechar o programa de hoje deixando essa pergunta. Se você gostaria de se sentir realizado, lembre-se, será que você tem vivido uma vida de acordo com seus potenciais? Você sabe quem é você? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Conversa Franca.